Seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Caos ao case, do case ao caos não, do caos ao case. Bom dia pessoal, tudo bem? Eu, André Luciano, anfitrião aqui do podcast intitulado Do Caos ao Case. As razões vocês vão saber durante o ouvir e assistir esses bate-papo, tá? Hoje estou aqui com um camarada, você que quer ser ator, produtor, influencer, saber de agência, né? Então não perca esse podcast, já se inscreve no nosso canal, deixe seus comentários, deixe seu like. Também estamos em todas as plataformas de streams, né? Da sua preferência. E agora, sem mais delongas, vou trazer aqui para vocês ele, ator, produtor, agenciador, empresário e outras cositas mais, Quinho Fonte. Tudo bom, querido? Tudo bem, Quinho? Que bom fazer a introdução. Essa introdução que eu aprendi lá em Harvard. Você sabe que eu tenho formação em urologia em Harvard, né? Né? Fiz MBA lá. E canta ainda, né? O pessoal começa cantando o podcast. Sensacional. Bom dia, prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Te agradeço a fazer a travessia. Imagina. A ponte, nem a ponte aérea, né? Não tem como. Não, vem com total prazer. Imagina, acordei cedo, me arrumei, tô aqui disponível pra gente bater um papo gostoso. E hoje que é um feriado aqui. Dia de feriado aqui. Feriado, né? Esse feriado aqui eu até gostaria de agradecer ao nosso saudoso Roberto Francisco, ele que decretou que se tornasse feriado em Praia Grande. E bacana te ter aqui. Vai contar tudo pra nós? Tudo. Veio de coração aberto? Sem problema. De coração, bolso, boca, cabeça, tudo aberto. Então tá. Quinho, aqui o nosso podcast, a ideia dele tirar essa questão artística, tirar essa questão do empresário, depois a gente colocar de novo e falar das pessoas no seu eu. Porque a pessoa é impactada pela sua imagem na TV, na internet, em algum programa, algum comercial que já te viu, político, enfim, em alguma ação de shopping. E eu sempre penso que as pessoas acabam colocando o ator, o artista, num patamar como se fosse intangível. Sim. Mas a ideia é mostrar que as pessoas são seres humanos normais, têm dores, têm sentimentos e comungam dos mesmos valores que toda a sociedade em todo, e a diferença é que foi escolhido por Deus de estar participando dessa questão de arte, né, que leva alegria. Eu acho sensacional falar de um outro lado, né? Não que não seja bacana falar sobre o trabalho, a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que desmistifica um pouco esse lance das pessoas, porque você aparece num comercial, porque você faz um podcast, porque você tem, tá numa festa com gente famosa e tal, muitas pessoas te colocam numa posição ou que não conseguem estar ali, ou que você é muito, e nada disso, né? Não existe um glamour em cima disso. É só o meu trabalho. E eu acho bacana quando a gente conversa sobre coisas que não são só isso, né? Então, vamos lá. Então tá. Então, conta pro pessoal, não esconda nada. Quem é o Quinho Fonte? Ele é filho de quem? Conta a sua história para nós. Onde nasceu? O que comia? O que bebia? Nessa sexta, Cara, o Quinho Fonte é um jovem acima de 40 anos, nascido e criado em Santos. Eu fui criado pela minha mãe até os 2 anos de idade. Depois eu fui criado pela minha bisavó. Minha mãe continuou aqui, infelizmente, continuou aqui, mas infelizmente ela era muito nova, a minha mãe me teve, ela tinha 16 anos de idade, né? Então ela não sabia o que era ter um filho.
Então eu fui criado pela minha bisavó, ela continuou morando na cidade e tudo mais, mas o meu contato com ela era muito breve. O meu pai também foi até os 2 anos de idade, depois ele começou a ter problemas com alcoolismo, e aí foi ter outra família, em outra cidade, enfim, eu acabei tendo contato com meu pai ainda com 10, 11 anos, mas já numa pegada ele já extremamente dentro do vício, então eu tenho imagens dele caído na rua, enfim, então não era uma situação bacana. E a minha bisavó foi quem me criou, junto com o meu bisavô. Morei com eles até os 13 anos de idade. Depois eu fui morar com a minha mãe, fiquei durante 2 anos só. E aí ela me pôs pra fora de casa, uma outra história, aos 15 anos. E aí eu volto a morar com a minha bisavó. Com 19 eu saio pra casar e aí, enfim, fui viver minha vida e nunca voltei outra casa de ninguém. Basicamente é isso. Isso tudo, estamos aqui na Praia Grande, onde? Santos, eu sempre morei em Santos. Eu tive alguns momentos, por exemplo, em São Vicente, mas aí eu já era adulto, eu tinha 30 e poucos anos. Morei com a minha bisavó em São Vicente também, lá pela faixa dos 16, 17 anos, mas sempre aqui, Santos, São Vicente. Praia Grande eu nunca morei. Hoje a minha família, como eu te falei, os meus irmãos e a minha mãe moram aqui. Mas eu mesmo nunca morei aqui, sempre foi Santos, São Vicente. O nascimento é um case, é uma dádiva de Deus, né? E você com 2 anos, com essa ruptura com a mãe, e de certa forma a sua avó amortece isso, volta a fazer o papel de mãe, te acolhe, te leva ali até os 13. O que fez você, depois de todo esse tempo, achar que poderia conviver no mesmo teto com a sua mãe para estar partiu dela, partiu de você? É que com 13 anos, assim, os meus 13 anos é diferente dos 13 anos de hoje. Hoje a galera de 13 anos é muito mais safa, né? Tem muito mais, não sei se vivência é a palavra certa, mas eu com 13 anos, eu era uma criança criada em apartamento, pela minha bisavó. Então, assim, a minha avó ela tinha uma condição muito boa de grana, então a gente não passava necessidade, mas eu era muito fora do mundo, das coisas ruins do mundo. A minha mãe, além de mim, nessa época ela já tinha mais 2 filhos, né? Eu tenho 4 irmãos, comigo são 5, mas nessa época dos 13 anos, eu já tinha mais 2 irmãos. Um era criado pela minha avó materna e o outro, que era neném, estava com ela. Ela estava num relacionamento abusivo, acabou o relacionamento e ela resolveu que ela tinha que pegar os filhos de volta para morarem com ela e sermos todos uma família feliz. E eu com 13 anos, fui. Eu acho que iria morar com a minha mãe. Né? Apesar da minha bisavó hoje, tá? Eu tenho essa visão hoje, com 40 anos, que hoje eu me refiro à minha mãe como mãe biológica. Ela me pôs no mundo, fez o trabalho dela. A minha mãe mesmo foi a minha bisavó, que me criou. Então, mas naquela época, com 13 anos, eu não tinha esse pensamento. Eu tinha o agradecimento pela minha bisavó, mas eu queria ficar com a minha mãe, com os meus irmãos, e por isso eu fui. Ela chamou, eu fui. Né? Eu vi naquilo uma oportunidade de vamos todos ser felizes. E não foi isso que aconteceu, porque foi um momento de descoberta da minha sexualidade e uma época onde a gente não falava sobre ser gay, ser lésbica, a gente não conversava sobre isso. Né? Você não ligava o Domingão do Faustão e tava Pablo Vittar lá, isso não existia. Né? Para falar sobre o lance de ser gay era uma coisa tipo, vamos tirar as crianças da sala. Então eu não tinha noção do que o que eu era, o que estava acontecendo comigo. E aí eu decidi contar para ela. E com o que ela tinha naquele momento para oferecer, ela falou, na minha casa você não fica, pode ir embora. Né? E aí foi um pouco mais dramático do que isso na época. E aí ali existe uma ruptura novamente, eu fiquei 6 anos sem falar com ela. Só voltei a falar porque ela engravidou da minha irmã, e aí eu vi nisso uma oportunidade de curtir a gravidez de um irmão meu. Mas hoje, com 40, isso já faz 25 anos que aconteceu. Hoje, com 40 anos, eu olho para essa história e eu não tenho problemas em falar sobre ela. Sim, está esperado. Tá tudo certo, né? Eu já perdoei a minha mãe, já tá tudo certo, mas eu continuo não tendo uma boa relação com ela. E isso para mim hoje é ok. Assim, lógico que eu gostaria de ter uma boa relação, óbvio.
Mas não tenho e tá tudo certo. Eu aprendi que as pessoas elas só dão o que tem para dar, que as pessoas não vão ser o que eu acho que elas têm que ser. Eu não tenho aquela família de Doriana que eu gostaria de ter, domingo, a mesa cheia, os irmãos, com o sobrinho, eu não tenho isso. Então eu já entendi que se eu quiser ter isso, eu tenho que construir a minha família. Né? Seja com meu marido, seja com os meus amigos, seja com... eu tenho um irmão que é muito próximo, com a minha tia e tudo mais. Então eu falo isso de uma forma, até as pessoas que escutam, elas falam assim, nossa, mas que frio, né? Ele está falando da mãe dele. E as pessoas, eu inclusive fiz um vídeo sobre isso, as pessoas elas tendem a colocar pessoas em locais, por exemplo assim, mas é sua mãe. Pô, mas eu não sei quem. Tá, mas as pessoas elas são tóxicas e diferentes do lugar que elas ocupam na sua vida. Né? Então essa validação de dizer, mas é minha mãe. Não, tá, mas é minha mãe, mas ela me fez mal. É minha mãe, mas ela não me dá o que eu preciso nesse momento. A gente não consegue, a gente não tem um bom relacionamento. Então por que eu vou ficar ali? Então eu respeito, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente se encontrou agora numa festa junina. Tudo bem, mas ela lá, eu cá. E pra mim, que sou muito emocional, que sou muito agregador, que gosto muito de ter pessoas, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu sofria muito nesse período de não ter dela ou de outros familiares o que eu achava que seria certo de uma família, por exemplo. Né? Vou te dar um exemplo simples. A minha avó materna, a mãe dela, acabou de falecer. Faz 2 meses isso. O que se espera quando alguém falece? Né? Uma pessoa que era tão forte, a matriarca da nossa família, que as pessoas se apoiassem, sim, se unissem, que a sua dor seja a minha dor. Sim. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Cada um foi viver sua vida, cada um foi... E para mim não era novidade, porque é uma coisa que eu já acompanho na vida inteira. Então, eu não coloco mãe, irmão, familiar, chefe em posições diferentes, porque tem um nome que eu chamo eles de mãe, de pai. Não, as pessoas, elas... Como alguém pode olhar para mim e falar que eu também não sou uma pessoa legal. Então, hoje com 40 anos eu consigo separar essa galera, colocar todo mundo nas suas prateleiras. Não é uma coisa boa, como eu te falei, eu adoraria que fosse diferente. Você segrega, né? Mas tá tudo certo. Fulano só serve para ter o título. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você falou e eu fiquei aqui analisando, né? Mãe do Quinho com 16 anos. De certa forma, ela também rompe toda uma expectativa de juventude, que naquela época era mais limitada. Hoje, a juventude, o pessoal explora até de uma outra maneira. Você não acha que dentro do seu eu, porque lá na faculdade de Direito, eu, apesar de ser muito bom aluno, aprendi algumas coisas, as mães acabam rejeitando. Você não acha que a sua mãe te rejeita ali com 2 anos, porque ela estava sofrendo também por alguma anomalia? Só que daí depois, quando você volta, depois de 13 anos, e por conta de uma opção vossa, opção não, porque nasce, você até falou, da questão da sexualidade que estava se descobrindo, e ela por supostamente criar padrões dela, né? E convenientes também, porque quando foi para ter o filho de 16 anos, ela estava fora do padrão, então ela foi aceita, tanto é que a sua... você não acha que ela também sofre? Ou era diferente? Porque eu perdi minha mãe com 1 ano e 7 meses. Cara, mas a relação que eu tenho com meu pai é um gorilão, um durão, meu pai era tropeiro, meu pai muita gente assediou meu pai para tentar, e meu pai não me deu minha irmã, e você vê uma mãe deixando, por mais que ele está ali próximo, cara, eu tomo café com meu pai todo dia de manhã, na hora do almoço, domingo, eu sou convidado para um monte de coisa, eu não vou enquanto não almoço meu pai. E assim leva para mim sou esquisito escutar isso. Não, sou porque as pessoas elas esperam um padrão diferente. Né? A mãe, o pai, o filho, a família. E como eu te falei, eu quero muito ter isso. Só que assim, hoje eu entendo a minha mãe com 16 anos, extremamente nova, tinha um filho que não foi programado, e aí ela me dá para minha avó, né? E aí com 13 anos de idade ela pega o filho de volta, e aí ela tem essa questão de o filho se descobre gay, o que eu faço com isso? E naquela época, foi como eu falei, era o que ela sabia fazer.
A minha mãe naquela época ela tinha uma visão de que o fato de eu ser gay significaria que eu ia trazer uma doença, que eu ia sofrer pro mundo, não sei o quê, e ela não teve maturidade para entender aquilo. Só que isso é a resposta que eu me dou para validar isso. Porque nos anos que se passam, eu venho brigando sobre isso, até que chega um momento que eu falo, eu não vou brigar mais. Porque senão eu vou ser um cara de 80 anos, frustrado, reclamando, porque a mãe em algum momento botou para fora de casa. Eu entendo, tá tudo certo. Eu não questiono mais, eu não brigo mais sobre isso, E assim, isso é uma das coisas. Houveram outras milhões de coisas que aconteceram. Eu até discordo Houveram outras tantas coisas que aconteceram que hoje façam com que eu olhe para ela com respeito. É minha mãe. Mas que ela pode ficar lá, eu posso ficar aqui e dá tudo certo. Eu vou te falar, a minha família, de uma forma geral, salvo algumas pessoas, eu faço uma analogia sobre isso. Sabe a pessoa quando ela cai no mar e ela está se afogando? Sim. Quando você chega para salvar, a pessoa faz o que com você? Ela se agarra em você e te empurra para baixo, porque ela quer subir. Minha família é a mesma coisa. A minha família é isso. Se você tiver um problema e eu me aproximar de você, você vai me empurrar para baixo, para que você suba. Só que eu demorei 40 anos para entender isso. Então eu sofria, eu ia lá, eu trazia o problema para mim, eu resolvia, eu ia atrás, eu pagava, eu não sei o que, lá, e nunca estava bom. E a recíproca não era verdadeira. Eu tenho 12 anos de trabalho, a minha família nunca me apoiou, nunca me divulgou, nunca falou assim, olha, o meu filho faz isso aqui, ó, vamos ver ele fazendo? Não existe isso. Só que aí... Deixa eu um pouquinho mais de pinga pra você. Por favor, bora essa pinga que eu já tô falando demais. Essa pinga aqui veio do Pantanal. Ai, Mara, ih, tem o cheiro da Juma. Maravilhoso. Só que isso assim, 40 anos, terapia, né? Eu tive que levar. Na terapia eu entendi o que significou para aquela criança de 2 anos ser rejeitada, como você falou, pela mãe. Eu não tinha essa noção. Eu não Para mim, a minha infância, a minha adolescência, se você perguntar, foi maravilhosa. Maravilhosa. Eu tive 2 bisavós que, assim, eu não tenho. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e eu comecei a lembrar das histórias da minha infância. E você fala, cara, eu fui muito feliz na minha infância. Eu fui muito foda na minha infância. Mas aí em terapia a pessoa fala assim, mas e aquele menino de 2 anos? Ele tinha essa consciência? Porque quando você nasce, o vínculo maior que você tem na Terra é com a sua mãe. O menino de 2 anos, ele teve essa noção de que a mãe pegou ele e deu para outra pessoa? Ele tinha noção de que a avó ia ser a melhor pessoa do mundo? E isso me causa um trauma. Os meus relacionamentos amorosos, até hoje, são construídos na base... Aí eu já me abrindo aqui falando coisas que não deveria. Na base da rejeição. Então assim, se eu ficar com você... Hoje está melhor dizer que meu marido inclusive te amo. Se eu ficasse com você, eu ia ficar com você indiferente do que você fizesse pra mim, por medo de ser rejeitado. Você podia me trair, você podia ser um relacionamento abusivo como eu tive, enfim, a gente podia não ter relação, a gente podia, enfim, podia ser uma bosta. Mas eu ia ficar com você até você me mandar embora, pelo medo de ser rejeitado. Só que pra mim isso não tinha ligação com a minha infância. Nenhuma. Aí vem um terapeuta e fala, vamos olhar para isso aqui, querido. Vamos beber essa caixa aqui. E é isso. Então assim, faz um baita sentido isso. Então, por esse combo, que é bem mínimo que eu te contei, é que hoje eu prefiro ter a minha vida, eu sou casado, estou construindo a minha vida, eu tenho o meu irmão, eu tenho a minha tia, eu tenho os meus amigos que são pouquíssimos, mas a minha relação com a minha mãe, que ainda me fere, como eu falei várias vezes, eu queria que fosse diferente, eu prefiro manter ela lá na vida dela e eu aqui. A gente se encontrou e aí depois ela mandou uma mensagem, gostei de te ver. Também gostei de te ver. Se precisar de alguma coisa, estou por aqui. Acabou. Não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem almoço, não tem nada. Tá tudo bem. E tá tudo certo. Mas só para terminar essa questão inicial, ela com 2 anos te dá para a Bisa com 13, independentemente de sexualidade, de descoberta de sexualidade ou não, ia se dar um jeito de te expelir novamente, porque talvez não estava preparada para... Talvez você também desperte nela
lembrar a suposta inconsequência dela em ter tido naquele momento não planejado. Isso talvez também de alguma maneira machuca, porque eu penso, enquanto está na gestação, tudo bem, mas quando nasce, a pessoa deveria ter se transformado. E parece que foi o que não aconteceu, mas tudo bem, vamos deixar ela para lá, bacana, oportuno, aproveitar esse gancho. Já começamos pesado, né? Já começamos no assunto. É isso aí, tem que ter entrega, Aproveitando essa semana, uma semana importante que o pessoal a nível mundial vem discutindo e falando com mais intensidade da questão do LGBT. Do orgulho do LGBTQIA+, isso mesmo. Sim. Eu não entendo esse LGBT. LGBTQIA+. Tá. O que significa? É toda a galera que faz parte do LGBTQIA+, todo mundo. Até você faz parte daquilo. Tá. Não tem isso. Tá. É que as pessoas, elas falam, até, assim, eu não sou militante, tá? Eu não vou aqui, vamos levantar. Mas até onde eu entendo, as letras elas vão sendo adicionadas conforme a gente vai entendendo novas formas de pessoas e de amor. Né? E para as pessoas se sentirem incluídas naquilo, colocam uma letrinha ali e tá tudo certo. Tá. Independentemente de tribo, seria isso? Acho que ali junta todo mundo. Não tem, por exemplo, rolou a parada gay agora. Você vai numa parada gay, tem todas as pessoas ali, todas as galeras ali, e todo mundo transita muito bem. Então acho que é isso. Tá. Beleza. Quinho, para quem não te conhece, e o Quinho ator, o Quinho produtor, o Quinho empresário? Como você se descobriu nas artes? Conta essa timeline pra nós. Cara, o lance do ser artista, acho que começa desde pequeno. Quando você é pequeno, por exemplo, os meninos queriam ser o quê? Queriam ser bombeiros, queriam ser policial, queriam ser médico. Eu queria ser apresentador, desde pequeno. Eu lembro que quando eu morava com a minha bisavó, com 7, 8 anos de idade, eu tinha um rádio desse tamanho, tinha 8 pilhas esse rádio. Eu gravava às 10 mais do dia, que passava na tribuna, né? Tá. E às 10 mais eram os convidados do meu programa. Então, na época, eu sou de uma época onde as representadoras infantis eram muito em alta, né? Sim. Xuxa, Angélica, Maria, Eliane e tal. E eu apresentava o programa delas. Eu não era elas. Eu apresentava o programa delas. Então, eu ia pro quarto e na criatividade da criança, ali era o meu cenário. Então eu tinha a entrada, eu tinha plateia, o convidado entrava, eu falava com o convidado. Então assim, isso com 7, 8 anos de idade. E eu sempre gostei disso. Eu sempre era aquela pessoa que, por exemplo, festinha de colégio de final de ano, tinha 10 musiquinhas para dançar, eu dançava as 10 musiquinhas. Eu sempre fui muito aparecido, sempre gostei de câmera, de fazer personagem e tal, não sei o quê. Só que isso, ele foi ficando meio que adormecido pela minha baixa estima. Eu sempre fui muito, até hoje, tá? Tenho uma autoestima muito lá no pé, assim. Nunca acho que as pessoas vão gostar do que eu tô fazendo, que é legal e tudo mais. E aí eu dei uma segurada nisso. E aí em 2010, eu entrei numa depressão muito forte. Foi aí que eu descobri que eu tinha depressão. 2010. Há 12 anos, isso. Isso. E aí uma amiga foi na minha casa e estava numa época onde todo mundo botava tudo na internet. Começou isso, né? Há 12 anos, o YouTube e tal. Eu falei, por que você não faz um vídeo pra internet? Eu falei, amor, eu tô deitado numa cama aqui em depressão, não consigo ir no banheiro. Você quer que eu faça um vídeo de entretenimento? Ela falou, tenta. E aí aquilo ficou na cabeça. E aí eu comecei a ter dias melhores. Então, tinha dias que eu levantava, tinha dias que eu não levantava. E nesse dia que eu levantei, eu resolvi fazer um vídeo, uma câmerazinha digital, empilhei assim num monte de livro, fiz uma mesa, coloquei uns bonequinhos que eu achei que funcionavam, um quadro do Chapeleiro Maluco atrás e fiz o primeiro programa Grit em 2010. Programa Grit? Grit, que é o nome da minha agência também. Tá. Grit de grito, G-R-I-T, Grite, programa Grit. E era um programa de entretenimento, então eu falava sobre fofoca, eu trazia matérias e tal, mas tudo extremamente amador. Hoje eu olho o programa e falo, meu Deus do céu. Mas autêntico. Super, sempre foi, até hoje. E aí eu comecei a fazer, e assim, no primeiro dia eu tive 500 views. E para aquela época, 12 anos atrás, 500 visualizações era muita coisa.
Falei, isso tá errado, gente. As pessoas estão vendo o pau todo, vão querer tirar um sarro de mim. Mas aí eu fiz mais um na outra semana, aí fiz outro na outra semana, aí dia 1º de dezembro de 2010 foi o primeiro programa, então naquele ano eu fiz 5 programas em dezembro. Quando chegou em janeiro, o primeiro programa de janeiro, eu recebi um e-mail de uma menina que eu não conhecia, dizendo que o meu programa era muito legal, que ela adorava, que ela fazia dar risada, e que eu fazia com que ela esquecesse dos problemas dela. E nesse e-mail tinha o nome dela e tinha uma assinatura que era um blog. Como eu não a conhecia, eu cliquei no blog para ver quem era essa menina. Era uma menina que tinha câncer, em fase terminal. Então ela começou a fazer tudo o que ela queria fazer na vida. Então ela pulou de paraquedas, ela brincou com o leão, ela nadou com o tubarão. Sabe, a pessoa ela vai morrer amanhã, ela quer fazer tudo hoje. Aquilo para mim foi... Eu entendo que foi uma resposta de Deus, sabe? Se o que eu estou fazendo na sala da minha casa, sem pretensão nenhuma, em depressão, consegue fazer bem para uma pessoa nessas condições, é porque o que eu estou fazendo funciona, dá certo. Então ali foi quando eu comecei a acreditar, bem leve, que o que eu fazia dava certo, que era me comunicar. Então aquele programa durou 3 anos. Nesse meio tempo, uma diretora de uma escola em Santos de teatro viu o programa, me ligou para me dar uma bolsa. Ela falou, olha, eu queria te dar uma bolsa integral para você cursar cinema, teatro e televisão. Eu falei, mas eu não quero ser ator. Desliguei o telefone. Ela me ligou de novo. Ela falou, não, você não está entendendo. Eu estou te dando uma bolsa integral de 3 anos para você cursar. Eu falei, não quero, obrigado. Desliguei o telefone. Eu não queria ser ator. Ela me ligou de novo. Ela falou, você pode vir aqui para a gente conversar pessoalmente? E eu fui muito, bom, mas não é isso que eu quero. Aí ela falou, faz uma aula. Aí aconteceu a magia do teatro, né? Aí você acaba... Aí eu descobri que para ser um bom apresentador, um bom comunicador, eu precisava ser um bom ator. Porque lá eu aprendi a me posicionar para a câmera, qual gesto fazer, como projetar a voz. Enfim, aí você vai aprendendo coisas que eu fui trazendo no trabalho que eu já tinha. Aí fiz peças de teatro, fiz curta-metragem. E aí na época um amigo conhecia uma dona de produtora, que é o que eu faço hoje. E por eu estar cursando teatro, ele falou, vai fazer figuração. Eu fui fazer figuração. A primeira figuração que eu fiz foi no campo da Portuguesa Santista com o Neymar, do Rexona. Nunca esqueço. Sabia nada, zero, completamente pato ali. Só que eu era muito mais gordinho do que eu sou hoje. E perfil gordinho em publicidade é um perfil mais específico. Você não faz qualquer coisa. Então me colocavam assim, precisa de 30 pessoas, bota um gordinho ali. Quando era tipo 5, 10, o gordinho não entrava. Então eu falei, bom, eu preciso aprender a fazer outra coisa, senão eu não vou viver de figuração. Então eu comecei a pedir para ser assistente em set. O que é um assistente? A agência precisa de um assistente em set, que é para receber as pessoas quando chegam, que é para passar contrato, né, que é para cuidar das pessoas ali. E aí eu virei assistente, fui fazer assistência. Aí comecei a fazer assistências para algumas agências em São Paulo. Em contrapartida, o programa já tinha acabado, porque eu não conseguia conciliar o teatro com a agência. Desculpa, que ainda não era minha. Aí em 2016 eu fui trabalhar na Record. Me chamaram para um projeto do Bunny Valastro, aquele cara que faz aqueles bolos, aquele americano que fazia a Batalha dos Confeiteiros. Ele vinha fazer um programa, Batalha dos Cozinheiros, que ele queria fazer de comida salgada. E aí precisavam de alguém para cuidar do casting desse programa, das duplas que iam duelar, e eu fui essa pessoa. Eu fiquei 6 meses morando em São Paulo. Tá. E aí quando eu voltei, a agência que eu trabalhava já não me queria mais. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo fora. Então eu já tinha arrumado outra pessoa e tal, não rolava. E agora, o que eu vou fazer da vida? Porque até então eu tinha passado 5, 6 anos da minha vida só fazendo aquilo. O ser ator, legal, terminei o curso, mas assim, eu não via entrada para nada. E aí uma amiga que tinha uma agência em Santos, a Simone, da SS Models, me chamou para jantar e falou, eu não quero mais ter agência. Eu quero fechar a agência. Aí ela jogou no meu colo as pastas com o nome de produtor, diretor, ator, figurante. Ela falou assim, eu quero que você abra a sua agência. Toma aí. E aí você ficou assim, porque nunca foi uma ideia. Eu nunca pensei em ter a minha agência. De você cuidar de toda a gestão? Nunca pensei. Aí, e agora? Porque assim, uma coisa é o seu assistente que vai pro set. Isso que ano? 2016.
Simone o quê? Simone da SS Models. Simone da SS... Ela te colocou contra a parede. É minha amiga, porque assim, ela via que eu como assistente, eu fazia tudo. Fazia gestão. Eu fazia tudo, eu fazia desde a publicação, eu ia para o set, fazer pagamento, eu lidava com as pessoas gostavam de mim, e eu ganhava um simbólico ali, né? Um café. Ela falou, não, pelo amor de Deus, tem uma coisa errada nisso daí, você tem que ganhar a tua grana, você tem que ter a tua agência. E aí eu falei, bom, o máximo que pode acontecer é dar errado, né? Então vamos meter as caras aí. E aí abri a Grit dia 30 de julho, inclusive amanhã, faz 6 anos, né? Então parabéns, né, Camila? Que era um bolo, tá, Camila, providenciar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu fiquei com muito medo das pessoas não confiarem em mim para ser o cara que assina o contrato, que vai pagar elas, né? Porque tem isso também. E aí a gente abre em julho, aí eu dizia às pessoas, olha, a partir de agora eu sou uma agência, parará. Naquele mesmo ano, em dezembro, a Grit Produções tinha feito a campanha de todos os shoppings da Baixada Santista. Sim, mesmo. Foi quando... Foi começo de julho? Foi no final de julho, 30 de julho, aí no final do ano, que aí eu parei para olhar, gente, mas peraí, o que você vai fazendo? Você não vai prestar atenção? Né? Eu falei, caraca. E aí eu acho que aí eu tive a comprovação de que eu tinha ido pro lado certo. As pessoas, quando eu digo pessoas, eu digo tanto os atores, figurantes, modelos, como a galera que contrata as agências. Os produtores, os clientes. Eu falei, acho que deu certo. E aí, em contrapartida, eu comecei a me jogar mais como ator, para fazer publicidades, ações. E aí, fui meio timidamente ali, brincando com esse de ser apresentador, que é o meu principal foco mesmo. Então eu fiz alguns trabalhos nesses 6 anos. Eu apresentei um programa aqui, né? Hoje eu apresento um programa na Pump, Fluxo de Ideias, é o programa Grit. Fluxo de... Como é? Pump Fluxo de Ideias, o nome da produtora. O que consiste Pump? A Pump Fluxo de Ideias é uma criadora de conteúdo. Tá. Então você faz um podcast aqui, mas por exemplo você quer fazer um podcast e você não tem onde fazer. Oi Pump, tudo bom? Eles têm lá o estúdio, tem a estrutura, tem o pessoal da edição, tem a divulgação, então é isso. Vou fazer um evento, preciso de alguém para filmar e editar. A Pump faz isso também. Então eu já tinha tido um contato com a dona há um tempo atrás, e aí quando ela abre a Pump, ela me chama e fala, olha, eu quero que você traga o seu conteúdo para cá. E aí criamos o programa Grit. Um drive da Pump, então. Não, eu sou um produto deles, né? Mas assim, eu sou um produto deles, como é que eu vou explicar? Eu não sou da Pump. O meu programa passa na produtora Pump Fluxo de Ideias. Tá. Se amanhã eu quiser pegar o programa Grit e trazer para cá, eu posso trazer. Se quiser levar para Globo, eu posso levar. O programa é meu. Tá. E eu que faço o conteúdo, eu que faço pauta, eu só vou lá para usar o espaço, câmera, cenário, edição, é isso. Tá. Então, assim, resumidamente, quase 20 minutos depois de eu falando, mas é isso. Show, bacana aqui. E hoje? Hoje nós estamos vivendo um momento onde foi atenuada a questão do vírus, por conta do mundo todo ter trabalhado essa questão da vacina. Você falou 2016, beleza, que em menos 6 meses você percebeu ali que você fez uma timeline maluca de ter feito trabalho para todos os shoppings. Pergunto para você vem trabalhando, chega 2020, o mundo vira a chave. E como que ficou? Como que sobreviveu o ator? Como sobreviveu a produtora? Foi assombroso. Acho que foi assombroso para todo mundo, né? A gente nunca passou por aquilo. A gente... Você falou um pouquinho mais de pinga. Bota essa pinga. Quero sair daqui como hoje. Bêbado. Eu acho que ninguém esperava aquilo, ninguém sabia como reagir, né? Então todo mundo meio que foi pego de surpresa. E comigo não foi diferente. Quando eles anunciaram a pandemia, que inicialmente acho que era 1 mês, né, de lockdown e tal, eu pensei, bom, tranquilo, 1 mês a gente consegue, né, viver e tal, tá tudo certo. Aí de 1 mês passou para 3, de 3 passou para 6, e aí eu vi que o negócio era realmente muito sério. Né? Mas a gente começou a ver a quantidade de mortes e tudo mais, né? Aí veio aquele pânico inicialmente, né? Todo mundo ali meio que, pelo amor de Deus, eu não posso respirar na janela,
porque a gente também não sabia como funcionava, mas a minha agência, eu quase fali, quase fechei mesmo. Acho que eu só não fechei a Grit porque eu tive o apoio da minha família, tive o apoio dos meus amigos, que, assim, dessa aluguel aqui que eu pago esse mês, dessa luz aqui que eu pago, compra, tô mandando compra pra você e tal, e meio que rolou aquela união de ninguém soltar a mão de ninguém, vamos todo mundo se ajudar. É isso. Mas a Grit Produções fechou. Assim, a gente não tinha conteúdo, não era permitido fazer nenhum tipo de gravação. Né? O SATED, que é o Sindicato dos Artistas, eles têm que liberar a gravação. E eles não liberavam mais nada. Mas é nada mesmo, tipo zero. O que é satélite? SATED. SATED. Isso. Por qual razão eles não liberavam? Por conta disso, porque o nosso trabalho de gravação é um trabalho extremamente de aglomeração. Quando você vê um comercial, você vê lá 4 pessoas na cena, mas atrás, naquilo ali, tem umas 100 pessoas. Sem ser demais, porque tem o cara do figurino, o cara do catering, tem o diretor tem não sei quantos assistentes, tem o figurinista, tem o povo da manutenção, tem o caminhão, então assim, não tinha como. Na época que a gente começou a pandemia, não tinha como. Na época que a gente não sabia como lidar, era máscara, não sei o que, aí depois criaram protocolos para isso. Né? Então as pessoas elas andavam, parecia aquele pessoal de filme do espaço, né? Quando tinha um negócio aqui, uma roupa branca, um negócio assim, você ficava até meio. E aí era máscara em cima da máscara, e aí era futucando o nariz a cada 2 minutos, e aí criavam baias onde você sentava numa mesa, tinha uma baia aqui, você não via quem era outra pessoa e tal, e enfim, acho que era super necessário. Aí a gente teve uma flexibilidade, né? Acho que foi no final de 2020 ou começo de 2021, fizemos coisinhas bem nada, né? Aí fechou de novo. E aí depois fecha de novo. Isso. E aí depois eles abrem, voltamos com os protocolos. Hoje, por exemplo, a gente continua com esses protocolos. Por exemplo, as pessoas que vão fazer a gravação, elas fazem teste 3 dias antes, elas fazem teste 1 dia antes, elas fazem teste ao chegar no set de filmagem, elas são obrigadas a ficar de máscara, álcool em gel, essa divisão na mesa continua. Então, assim, no meu ramo, a gente voltou a produzir como antes, mas é muito mais burocrático você estar no set de filmagem hoje. Já tive problemas, por exemplo, de pessoas que positivaram lá na hora no set, e aí a pessoa mandando embora, aí meio que atrapalha todo o trabalho, né? Então, mas assim, na pandemia foi muito difícil, mas hoje, graças a Deus, e apesar de a gente estar hoje namorando uma volta do vírus, né? Muita gente falando muita coisa, eu torço para que a gente não passe mais por aquilo, porque muita gente ficou pelo caminho, né? E não só porque morreram, muitos empresários, muita gente fechou sua loja, muita gente entrou em falência, muita gente foi morar na rua. Então, assim, cara, foram situações muito tristes, né? Sim. Então, ter que voltar a passar por isso, eu acho que não dá, não tem como. Você falou um negócio interessante. Desculpa, mas eu joguei dama e xadrez, eu sou bem atento. Manda. Você voltou novamente 2020. Família te ajudou. Sim. Você falou anteriormente que a família se projetava no socorrista, no salva-vida, e acabava afogando o salva-vida para poder se sobrepor. Uhum. São os mesmos que te afogavam, que te ajudaram? Não só. Ou uma nova concepção de família? Não, quando eu digo família, não é todo mundo. Não é tipo assim, todo mundo, criamos um grupo aqui, não é isso. Eu falei da minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa que me ajudou. A minha mãe, ela veio até mim e falou, você está precisando do quê? E na pandemia, uma coisa que eu aprendi foi não ter orgulho. Se você me perguntar, você precisa de dinheiro? Eu vou dizer, preciso. Se precisa de um pão, eu falo, preciso, eu tô sem. Eu aprendi isso na pandemia. Então não era o momento de eu fazer, não quero. Minha mãe não quero. Não, ela me ofereceu ajuda, ela me estendeu a mão, também. Como eu fiz em algum momento também. Então, assim, a minha concepção de família continua sendo a mesma. É que naquele momento, e não foi todo mundo, e eu também não tive disponibilidade para todo mundo, porque eu não tinha o que ofertar, o que oferecer, muda naquele momento. Né? Então, quando ela vem até mim e fala, como é que está a sua situação? Você tem comida? E eu falei, não tenho comida. Então eu vou mandar para você uma compra aí, tudo bem? Tudo bem. Tá tudo certo.
Só que isso não faz com que eu vire a chave e anule quase 40 anos de vida. Né? Não tem isso. Como eu também fui em algum momento quando me disseram, olha, sua mãe passou por uma separação, não está bem. Oi mãe, tudo bem? Tá tudo certo? Como é que tá as coisas aí? Você precisa pagar uma luz? Não sei o quê? Me dá teu Pix. Aconteceu. Eu acho que isso não tem a ver com o que eu falei. Né? O que eu falei é uma história de vida. Então hoje, por exemplo, se minha mãe precisar de mim hoje, eu vou ajudar. Eu não vou dizer não. Mas eu não tenho mais aquela disponibilidade do almoço no domingo, do chazinho na quinta, da pizzaria na quarta, de querer saber o que está acontecendo, de me envolver nos problemas. Quando eu me envolvo, é quando eles me empurram para baixo. É isso. Mas se precisar, deu merda, tô aqui. Tá tudo certo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Manda. O Quinho, ator, o Quinho, influencer. Você acha que quando veio a pandemia, te mostrou que você tinha que rever o seu conceito da parte empresarial? Eu digo porque na parte empresarial a gente entende que você tem que ter um colchão. Talvez você tenha esse colchão e talvez você podia estar rasgando o colchão. Porque se você falou que precisou de ajuda, entendeu? Bacana, louvável isso você falar como ser humano. Sim. Mas do empresário, você não acha que precisa ser revisto? Não, eu acho que uma das consciências que a pandemia me trouxe foi a questão de guardar dinheiro. Né? Eu fui um cara que assim, eu fui tendo agência, aí quando você tem agência, você fala, poxa, mas eu ganhava assim, agora eu ganho 1.000. Né? E aí você vai criando uma outra vida. Né? E aí eu fui vivendo. Né? Comprar isso, comprar aquilo, viagem, jantar, não sei o que, periri, parará. Porque em que momento da vida que você acha assim, vai chegar uma pandemia, vai fechar tudo e as pessoas vão morrer? Isso é história de filme. Então era muito longe isso. E quando vem a pandemia e eu me vejo dependendo dos outros, coisas que há tempos atrás isso nunca aconteceu, falei, bom, temos que virar uma chave aí. Temos que aprender algo com isso. Eu aprendi tanto a questão do relação pessoa como a estrutura que a minha agência precisa. Né? Se amanhã acontece uma pandemia, eu talvez não precise das pessoas nesse momento. Porque eu entendi que eu preciso receber tanto, eu aprendi que esse tanto é para uma poupança, esse tanto é para agência, esse tanto é para eu viver. Então foi preciso passar por um perrengaço para poder entender isso. Então hoje, o que mudou? Amanhã a pandemia, fechamos, temos lockdown. Tá bom, gente. Consigo aí pagar 6 meses de aluguel, consigo... Eu te trouxe essa lição? Me trouxe totalmente. Porque, como eu te falei, eu aprendi a não ter orgulho. Mas depender dos outros é uma bosta, né? Não é legal. Né? E além de não poder ajudar. Né? Porque eu fiz muitas coisas em rede social, por exemplo, porque muita gente descobriu depressão nesse período, então eu dizia, olha, se você precisar conversar, manda aqui. Se você precisar de alguma coisa, manda que eu divulgo na minha rede social. Aí eu abri um espaço na época para comerciantes que tinham entregas de comida, que precisavam de divulgação, que geralmente era algo que eu cobro para fazer. Eu falei, não, manda aí, gente, o que vocês querem? Vamos fazer de graça, tá tudo certo. Então meio que eu tentei, dentro da minha limitação, criar uma rede de apoio com as pessoas que precisavam de alguma coisa. Ah, preciso de um leite pro meu filho. Gente, alguém tem um leite tal, perto de não sei o que, pode levar para fulana. Então, isso veio muito mais forte, algo que eu já tinha, essa disponibilidade. Mas quando passa a pandemia, eu aprendi, como empresário, que eu tinha que ter ali a gordura da agência, uma coisa que esqueci, para alguma eventualidade. E essa disponibilidade também maior para o próximo, sabe? Para entender a necessidade do próximo, que nem tudo é dinheiro, nem tudo precisa ser divulgado, nem tudo precisa ser cobrado, né? Então acho que isso veio mais forte depois da pandemia. Eu quero te fazer um apontamento, um convite, e falar de um assunto polêmico que está aí na mídia, mas antes de estar falando isso, você acha que na pandemia muita gente usou aquilo como um trampolim pessoal para estar expondo, aproveitar da necessidade do outro para poder... Mas não só na pandemia, né? Isso acontece, mas na pandemia isso é diferente, né? Cara, é muito louco, né? Na pandemia eu vi, por exemplo, estabelecimentos fechando e vi outros aumentando os preços. Né? Vi pessoas
que iam fazer doações e tava aqui ó, o vídeo. Oi, tudo bem? Vem aqui com essa família, a gente trouxe um saco de comida para eles. E a desculpa era assim, estou mostrando para incentivar outras pessoas. Eu não concordo com isso. Eu acho que é bacana você mostrar exemplos, mas você sabe quando a pessoa está querendo fazer mídia em cima daquilo, né? Então, assim, o que aconteceu na pandemia, acho que teve um agravamento disso. As pessoas pegaram a oportunidade do sofrimento alheio e para se divulgar, né? Para se fazer de bacana, de legal, como ele é bonzinho, como ele é divertido, olha como ele é solidário. Só que isso é uma coisa que acontece todos os dias. Se você liga, por exemplo, a televisão no domingo, é só isso que você vê. Outro dia eu estava sentado, raramente eu vejo TV aberta por uma questão de tempo, né? Então eu não sento para ver o programa do Rodrigo Faro, por exemplo. E aí um domingo aconteceu, eu liguei a televisão e aí comecei a ver, e estava na Eliana, uma mulher mega humilde, mega sofrida, e aí estava um repórter assim, como é que é a sua vida? Você teve comida hoje de manhã? Como é que você alimenta seus filhos? Que é aquilo que a gente estava falando antes de começar, aquele negócio do sensacionalismo nojento, que é para ter mídia em cima. Então isso aconteceu muito na pandemia, mas acontece sempre. Eu acho que eu acho feio. Cara, eu acho que isso não é mídia, isso não é conteúdo para passar. Isso acontece o tempo todo. Essa semana, uma emissora de TV acabou expondo a conduta de outras 2 pessoas da comunicação, que através de uma outra pessoa nojenta da área da enfermagem, acabou expondo uma situação de machismo. Sobre a Clara Castanho. Eu fico, porque estamos em 2022. Desde quando o mundo é mundo, alguns abutres, alguns Judas, que pegaram um Jesus Cristo e crucificar para poder, até aquela suposta verdade imediata, ver que depois uma das maiores burrices da sua vida. Então as pessoas não têm pudor na hora de poder conseguir like, conseguir views, conseguir audiência a qualquer custo, né? E quando vão pedir desculpa já estragaram a vida de uma... É que a atriz, a menina, ela tem uma luz, ela está sabendo lidar com essa situação de uma maneira que mostra o preparo, né? Mas eu vou te falar o que eu acho. Sabe? Eu acho que a culpa disso é de quem consome. Você acha? Acho. Mas você não acha que desde quando o mundo é mundo, o povo gosta dessas coisas que... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se a gente tiver um acidente aqui na frente, vai ter um carro. Tem uma pessoa que voou do carro. Tá ali, a pessoa toda estrubuchada. Se tiver 10 pessoas, 9 estão filmando. E uma está ligando para a ambulância. Você coloca isso na rede social, é o que acontece. Depois que a gente teve a ideia da internet, que eu acho que veio muito para somar, muitas pessoas transformaram aquilo em outra coisa. Então, a cultura do like, a cultura das views. Hoje as pessoas elas são chamadas para eventos, para serem atrizes em novela, porque elas têm muitos seguidores em rede social. Então, a cultura do like é o que move a nossa vida. Seja, se você for um advogado, talvez alguém vai te medir pela quantidade de seguidores que você tem. Ih, mas ele só tem 100 seguidores. Isso não quer dizer nada. É bom não. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Só que eu acho que pessoas como Léo Dias e Antônia Fontinelli, que foram pessoas que divulgaram isso, eles vivem disso. Então, assim, não tem que ter uma triagem? Tem que ter triagem há muito tempo. Mas não tem triagem porque, assim, as pessoas não gostam de notícia boa. As pessoas gostam de ver maldade, as pessoas gostam de ver morte, traição, elas gostam de ver isso. Então, assim, a internet agora só fala disso. Assim, agora crucificam eles porque eles deram notícia, mas quando eles deram, estava todo mundo comentando lá. Estava todo mundo xingando a menina, estava todo mundo julgando a menina, porque é mulher, porque não pode abortar, porque não pode isso, porque não pode aquilo. Aí alguém falou assim, mas peraí, gente, tá errado isso aqui, ó, eles fizeram errado. É errado, vamos agora atrás deles porque eles fizeram errado. Eu acho que a culpa é de quem consome. Eu vou dar uma outra analogia, é que nem droga. A droga tá ali, o traficante existe porque tem alguém que compra. Se não tivesse ninguém que compra, não tem droga, não tem o traficante vendendo. Você tem uma loja de roupa. Se ninguém compra sua roupa, você não tem loja. Depende da bandeira, né? Porque a droga, eu
Eu vou te dar a minha visão. Eu sou fissurado em ver tudo que é para ligar a bala. Achei que era fissurado em droga. Não. Achei que ele já fala, sou fissurado aqui no... Fissurado negócio. só na pinguinha. Aqui. Nossa, pinga. Aqui, ó. Acabou a pinguinha? Ó, tá falando até merda. A droga para mim, eu penso que algumas lideranças mundiais, alguns países que querem dominar o mundo, os dois, no âmbito external, a droga para eles sempre foi conveniente para manter os seus soldados ali ligadão, e às vezes um dos oponentes, os russos, entendeu que a droga poderia ser uma maneira de minar financeiramente o outro oponente. Então, começa a fazer com que o povo daquele país, que usava só os soldados, comece a usar o povo, que é a maneira das economias tá saindo. Então depende muito como as pessoas usam isso. Você não falou da questão do acidente. Há um tempo atrás, aqui aconteceu um acidente aqui do lado aqui da imobiliária, e a pessoa que atropelou a outra era filha de um prefeito aqui, e a pessoa conhecida na cidade, o camarada infelizmente veio alto, eu percebi. Daí eu vi a mãe já toda desesperada, a pessoa que atropelou, eu sabia que ela era a mãe, e peguei o carro dela, tirei, coloquei aqui na calçada da imobiliária e falei, entra pra dentro, fica aqui, né? Fica aqui, o rapaz já morreu, senta aqui, porque se o pessoal descobrir que você é quem você é, você vai ter um problema danado. Então, depende, eu penso que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de sensibilidade e se colocar no lugar do outro, e depois ela, por alguma razão, fui no escritório deles, e ela não me deu bem com o pai dela, me deu bem com questões empresariais. A pessoa envolvida na política, mas não questão política, mas questão empresarial. A gente tem alguns ruídos na parte empresarial. Falei, filha, fica tranquila, porque eu tenho mãe, tenho irmã, então a gente tem que saber se colocar um lugar do outro, né? Mas eu, aproveitando essa questão, você falou da empresa, falando do artista, falando dessa questão sua, dessa experiência ruim que você teve na pandemia, né? Eu estou acompanhando aqui o caso daquele rapaz do Luva de Pedreiro. Eu sei bem por alto disso. Parece que ele foi roubado, né? Não, é o que fala. Parece que está sendo mal... não roubado, porque a gente não sabe o que eles combinaram, né? De repente a pessoa combina que o outro vai ganhar 1 milhão, o outro vai ganhar 1 centavo e tá tudo bem. A gente não sabe. Mas a partir do que está acontecendo com ele, que as pessoas falam o que quer, mas a gente não sabe o que está formalizado, né? Que o contrato fez ex entre as partes. É que é desproporcional, um camarada com aquele potencial, está acontecendo o que está acontecendo. Já aproveitar e quero te fazer um convite. Já aceitei, já. Também quero, mas já então, muito obrigado. Eu convidei a Marcela Abreu, que não me deu a resposta ainda, quero te convidar. E quero levar também o Bruninho, lá que teve aquele problema no jogo do Santos e Palmeiras, que já teve aqui no nosso podcast, que eu quero pegar no mesmo podcast ponto de vista do ator, do influente que está nascendo, do emergente, e de vocês que já estão no meio, que pode fazer essa gestão da carreira de maneira proporcional no ganha-ganha, para ver todos os lados, né? Ver o lado também de quem está do outro lado investindo, porque tem a questão de deslocamento, vai para Paris, vem para o Rio de Janeiro e tal. Como que fazer para poder estar dando segurança jurídica e buscar equilíbrio econômico e financeiro para ambas as partes, tanto para a agência como para o potencial influência, né? Topa, não? Já quando? Estou disponível. Então, a ideia é gravar agora no final de junho, comecinho de agosto, tá? Final de junho é amanhã já, né? De julho. nós começamos o primeiro episódio com os 4 campeões. Mas a ideia é gravar final de julho, mês de agosto, vai ser lá no Corporation. Nós estamos com o projeto intitulado Os Campeões, onde está ali o Rafa Tabitoski, o Marcos, o Fernando Cauê. Então eu queria fazer o convite para você e para a Marcela, como influências e agência, como agência, mais na questão de agência, e o Bruninho também nessa questão da persona, do novo que está vindo, o que deve fazer esse novo, se deve se associar, o que pedir, o que cobrar, qual o equilíbrio, os percentuais, né? Se vão fazer juntos, porque eu vi a questão da música, né? Eu tenho uns amigos aqui, o pessoal da banda Macaco Prego, até fiz um podcast aqui com o Ninho no outro dia,
E eu conversei com eles, que eles me convidaram, né, para fazer parte da banda. Eu falo que eles só não viraram sucesso nacional por conta de serem muito inteligentes. Porque eles podiam questionar contratos. Não adianta ser seu talento. Se o empresário vê que você vai criar barreiras, nem todo mundo é exceção, igual foi o Neymar, que o pai dele viveu, e o Rodrigo viveu esse mundo futebolístico e sabia que podia cobrar dos empresários. O pai do Neymar não deixou o Wagner ser empresário. O Wagner ganhava uma pequena comissão, mas ele ditava porque sabia do que tinha do produto. Então, eu queria levar isso para as pessoas, já que hoje tem essa questão do influencer, para ver o lado da agência também, porque a agência precisa ter gordura. Sim. Porque a pandemia veio, outras pandemias virão. Não pandemia de vírus, mas crises financeiras. Nós tivemos um tempo atrás, questão de deslocamento, ter sido frustrado. Houve uma ruptura de 2 semanas, questão do combustível afeta vários pontos. Afetou toda a cadeia produtiva. Não, mas acho que é importante a gente falar sobre isso, porque muita gente acha que o universo, eu vou trazer para o meu lado, o lance do influencer, ou do ator, ou do apresentador, é só o glamour, e não é isso. E a gente tem que entender que tem muita gente picareta no meio, tem muita gente que quer ganhar dinheiro fácil. Para publicidade, a gente tem muita gente que dá golpe, sabe, que inventa, que principalmente com criança, né, que a mãe quer que a criança seja a nova Chiquitita. Sim. Então eles metem a faca mesmo, e a criança vai lá e quer fazer, e a mãe paga, e no final não acontece nada, aquilo não existe, sabe? Então é muito importante a gente trazer também esse lado. Usurpa do sonho, né? Muito, brincam demais com o sonho. Todo dia eu vejo uma informação diferente, de um golpe diferente, de pessoas que vão atrás do sonho de cada um e em cima disso ganham muito dinheiro, enrolam muita gente. Então é importante trazer isso à tona também. Bacana aqui. Então, topa o convite? Super top. Só me passar a data. Se eu estiver disponível, eu estou super dentro. Então tá. Quinho, há um tempo atrás, campanha política, época eleitoral. Isso impacta, porque minhas filhas não vê TV. Minhas filhas usam a TV como computador. Só vê YouTube. Daí eu sou impactado lá com a fisionomia do Quinho. Rapaz, conta aí pra nós. Foi sensacional. Eu fiz em 2020, eu fiz a campanha da então prefeita da Praia Grande, Raquel Kine, do segundo turno. E foi um trabalho extremamente novo, porque eu sempre levei o grau de apresentação para um lado mais extrovertido. De entretenimento. De entretenimento. Então, assim, é muito mais animado, né, colorido, a gente é isso. E aí uma amiga que estava fazendo a produção falou, olha, eles querem fazer uma imagem mais jovial da Raquel Kine, querem trazer ela mais, tipo, gente como a gente, então eles querem alguém que tem uma linguagem mais solta, não querem aquela coisa tipo assim, sabe? Isso. O técnico, vocês não queriam o técnico? Não queria o técnico, queria alguém que passasse a informação, mas que fosse de uma forma mais leve. Eu falei, cara, nunca fiz política. E por mais que seja leve, eu tinha que ser aquele cara que... E aqui na Praia Grande você vai ver alguns números, era uma coisa mais... Eu tinha texto para decorar e tal, era mais assim. Mas eu falei, foi bem quando a pandemia estava flexibilizando, então eu estava muito sem grana, eu já contei aqui, e o cachê era muito bom. Vamos, né? Vamos que vamos. Aí cheguei lá e tal, conheci a Raquel Kine, e as pessoas falavam muita coisa, né? Ela é muito fechada, né? Você não vai conseguir tirar nada dela, vai ser muito difícil e tal. Então eu já fui meio com medo, né? Mas aí a gente se conheceu e ela é super querida de verdade. Rolou um reconhecimento ali. A gente passava muito tempo conversando fora da câmera, sabe? Ela contando as coisas, eu perguntando coisas e tal. Eu fiquei acho que 15 dias, 18 dias, alguma coisa nessa campanha. Fiz vários vídeos, conheci vários lugares aqui da Praia Grande. Eu fui na casa do Alberto Mourão, inclusive. A gente eu entrevistei ele, né, e foi muito legal também. Então, assim, foi uma experiência nova e que eu adorei fazer. Assim, o lance de ser mais sério, sabe, na frente da câmera, de ter que ser mais, assim, mais contido e não tão... E aí, galera, tudo bom?
Foi legal, mas foi muito bacana. E foi bacana porque, assim, muita gente me reconheceu. Porque quando você entrava no YouTube, a propaganda que aparecia antes do vídeo era eu falando. Sim. E eu não sabia que ia aparecer desse jeito. E aí eu comecei a receber uns prints das pessoas. Eu que te vi, não sei. E passava também na televisão e tal. Então foi uma época profissional legal, assim, porque aquilo me abriu outras portas. Eu fiz outros trabalhos por conta desse trabalho, né? Foi legal. Porque na verdade esse teve uma maior... foi promovido, né? O vídeo teve a questão da promoção, então a todo momento você trocava de vídeo, tava na minha cara, você era impactado por conta da propaganda, que o YouTube tem essa questão. Sim. Dos vídeos patrocinados, né? E você acha que algumas pessoas que às vezes te conhecia de vista não sabia o trabalho que você desenvolvia e vinha falar, poxa, eu te vi, você não é um cara... Foi legal. Gozado dessa questão de você falar, eu sou corretor de imóveis, milito na região toda. Esse dia eu estou no empreendimento em Santos. Aí eu falei, eu queria olhar, tal, eu falei, não, tudo bem, ele já falou comigo. Você não é um cara lá do podcast? Falei, nossa, olha para ele. Não, sim, no podcast e tal, não sabendo. Eu falei, nossa. Então, Isso é sensacional porque quando você bota um vídeo na internet, você não sabe para onde vai esse vídeo. E assim, e ele chega em lugares que você nem imagina. E por mais que a gente não tenha 10 milhões de views, isso chega nas pessoas. Sim. Eu entrevistei o Felipe Fonseca, um jornalista super querido, e ele falou pra mim, cara, sempre tem alguém vendo. Sempre tem. Você pode entrar lá e ter 200 views. Alguém vai ver, alguém vai prestar atenção no seu trabalho, e alguém vai olhar, mas você não é o cara do podcast? Você não é o cara que fez dessa época da política, acontecia muito. Você ficava me olhando assim, uma vez eu entrei no elevador. E no elevador aí tinha uma senhora. Aí eu entrei, ela tava fazendo assim, ela fez pra mim de novo. Aí eu fiquei do lado, ela fez assim pra mim, aí ela voltava, olhava de novo. Aí na terceira vez ela falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você não é o cara da campanha eleitoral? Eu falei, eu sabia. Eu disse pra minha filha que você morava nesse prédio. Eu falei, esse menino mora aqui. E a minha filha falou assim, você acha que esse menino vai morar aqui em São Vicente? Ela falou, eu vou falar para ela que eu encontrei com você no elevador. E é muito legal, né? Porque as pessoas acabam tendo, o que a gente falou antes, uma imagem longe, né? Por que um cara que tá no YouTube não pode morar em São Vicente? Claro que pode. Não tem nada a ver, tem que dar um trabalho, tá tudo certo, tá tudo lindo. Mas foi muito legal essa época, foi muito legal. Bacana, bacana. E eu vi no seu Instagram que você tem uma ligação com a Preta Gil. Na verdade eu trabalho com ela hoje. Tá. Começou como fã, lá em 2010, ela veio fazer um show em Santos, eu não conhecia a Preta. E aí fui pro show e me apaixonei pelo show que ela entregou, assim. Ela é uma baita de uma artista, showgirl que a gente fala, né? Showgirl, ela faz showman, então showgirl, é isso. A performance baita show e tal. Eu falei, cara, que mulher é essa? E aí eu comecei a acompanhar o trabalho dela. Né? Comecei a acompanhar, teve um show em São Paulo eu fui, teve um show no Rio eu fui. E aí a Preta ela é uma artista muito agregadora com os fãs, assim. Então, quando você passa aí 3, 4 vezes, ela já sabe seu nome, né? Ela já te leva pro camarim, e aí você acaba criando quebra essa barreira da artista inatingível. E aí eu comecei a ir bastante. Então, tudo que era show que ela fazia, eu tava seguindo ela. Aí, em 2016, eu acho, não, 17, acho que foi 2017, eu acho. Você já tinha agência? Já tinha agência. Ela me ligou, porque aí a gente já estava no nível de ter o telefone um do outro, já tinha grupo no WhatsApp e tal, mas tudo como fã. Ela me ligou, ela falou, olha, eu vou fazer um clipe com a Gal Costa, minha madrinha, e eu quero que você faça o elenco desse clipe. Eu quase faleci na hora, né? Que bacana. Porque, cara, primeiro ela estava confiando no meu trabalho como profissional, tirar o lado do fã, né? E aí nós fizemos o clipe de Vá Se Benzer, que é um clipe lindíssimo. Inclusive eu estou no clipe também, ela queria que eu participasse do clipe. E ali eu fiz mais 2 clipes com ela, e aí quando foi 2019, ela falou, olha, eu quero que você venha trabalhar comigo, eu quero te contratar, efetivamente, para você cuidar dos seus clubes, de promoção, camarim,
eu cheguei para fazer isso, eu quero que você faça, porque você é super engajado com as pessoas, todo mundo te conhece, e enfim, aí eu comecei a fazer. Então eu virei funcionário da Preta Gil em 2019, e aí até hoje, na verdade. Né? Ela ficou sem fazer show na pandemia, né? Ficou super parada, teve Covid 2 vezes e tal. E aí agora volta, ela voltou faz 3 meses, teve um show no Rio de Janeiro, eu tava lá também e tal, foi a volta dela, teve um outro em São Paulo agora. E é isso, mas o meu trabalho com ela é de rede social, de divulgação, de linkar os fãs com ela, de quem entra no camarim, de quem sai, de promoção. Eu tenho um grupo com fãs do Brasil inteiro, então eu tenho que administrar isso. Mas começou como fã, né? Eu tenho uma admiração absurda por ela, tenho um respeito absurdo por ela. Tem até uma linha... As pessoas falam, gente, mas você já foi na casa dela, você já viu ela fazendo xixi no banheiro. Mas eu não consigo. Eu não consigo, e acho que até é bom isso. Né? Porque eu vejo algumas pessoas que têm algum tipo de liberdade que ela não gosta, sabe? Mistura, né? Mistura, então acho que até é bom eu ter esse respeito. Então, eu tenho muito respeito por ela. Sempre que eu vou vê-la, eu fico meio, ai caralho, eu olhei a Preta, eu fico meio assim, tal, converso, rio, brinco, tudo bem, tá tudo certo, mas a minha admiração, meu respeito, a minha disponibilidade são gigantes para ela. Eu sou muito grato, ela já me ajudou muito, tanto profissionalmente, como financeiramente, como emocionalmente, né? Porque as pessoas elas veem o artista muito ali, mas a Preta ela dá essa abertura, né? Para quem ela sabe que gosta mesmo do trabalho dela, quem está com ela. E eu passei por uma questão, enfim, em 2018 e eu precisei de ajuda financeira e tal, que não teve pandemia, foi antes, e ela falou, fica calmo que a gente vai resolver, e foi uma questão de saúde, e ela resolveu, e aquilo foi muito surreal, assim, sabe? Então, isso que eu estou falando até me emociona, porque as pessoas elas não têm noção do que é essa ligação, sabe? Eu acho que a Preta, por exemplo, é uma artista muito humilhada em rede social. As pessoas compram uma briga muito escrota, sabe? Porque é filha do Gilberto Gil, porque não é cantora, porque foge dos padrões, porque posta fotos de biquíni. E isso, as pessoas elas se incomodam com isso, né? Então elas vão ali e sem pudor mesmo, sabe? Eu leio muita coisa que eu falo, meu Deus, assim, não faz sentido com o ser humano que a gente conhece, sabe? E eu, apesar de ser fã, eu tenho uma visão real. Às vezes ela faz umas coisas e eu falo, puta, nada a ver isso aqui, um trabalho, um clipe, sabe? Não tem muito aquela coisa de, porque é fã, tudo que faz tá bom. Não, eu tenho uma visãozinha diferente. É um senso crítico. Isso, mas é um ser humano muito incrível, assim. Eu sou muito grato, eu aprendi muita coisa como profissional também, né? De como lidar com essas situações, né? Um palco, uma roupa, uma foto. Então eu estou sempre ali olhando para ela, o que ela está fazendo e pegando algumas coisas que eu acho que servem para o meu trabalho. Sim. E o ser humano que poderia também ter outro tipo de comportamento, né? Poderia também ficar na zona de conforto, só ela continuar sendo a filha do Gilberto Gil, porque eu vi no domingo agora, tava no programa de TV, estava apresentando, o Gilberto estava lá no programa de TV, fizeram a reprodução da casa dele, né? E ele conta que quando ele sai da cidade lá de Ituaçu para morar em Salvador, quando na época da decretação do AI-5, acho que 18 dias depois, ele teve que sair daqui pro exílio, né? E ele leva os filhos para a Vitória da Conquista, sai de Salvador, leva para a Vitória da Conquista, para a casa dos avós, para a família poder... Isso poderia ter causado algum tipo de conflito, não? Sim, não. A história do Gilberto Gil é sensacional, assim. Por isso que eu acho que todas as homenagens que estão sendo feitas agora para ele são muito necessárias, que tem que ser feitas em vida, né? Não adianta fazer depois que morrem. Sim. Eles estão fazendo uma série para a Amazon Prime, né? Esqueci o nome, na Casa dos Gils, alguma coisa assim, que mostra essa rotina, que provavelmente foi esse vídeo que você viu, de uma turnê que eles estão fazendo na Europa agora. Eles estão na Europa agora fazendo uma turnê disso, a família Gil inteira no palco, levando as músicas do Gilberto Gil para o mundo, né? Então é uma família sensacional. Eu não tive a sorte de cruzar com o Gilberto Gil ainda, não tive ainda, mas esse momento teremos com certeza. Quem é um sonho? Cara, ser reconhecido como apresentador, como comunicador. Eu acho que eu tenho 12 anos aí de onde eu realmente
entendi o que eu queria fazer da minha vida, Tá. né? Entendi e sei que é o que eu sei fazer. Hoje eu consigo te falar sem me soar como prepotente, sabe? Hoje eu sei que eu consigo entregar um bom conteúdo, que as pessoas vão parar para me ouvir. Eu não tenho mais aquela baixa autoestima de achar que o que eu faço não é legal. É legal, mas a gente vive num mundo de números, né? De gente que conhece gente. Então, essa semana, ontem inclusive, eu passei por uma situação muito chata por conta disso, que é essa busca pela... Como é que eu vou explicar? Pela credibilidade. As pessoas não sabem, mas para eu estar aqui, eu chamei você, lembra? Eu chamei você no Instagram e eu me ofereci para estar aqui. Eu falei, olha, eu sou um apresentador, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não acha legal fazer uma pauta comigo? E eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Você não me conhecia, tá tudo certo. E eu de prontamente respondi. Você falou, não, vamos fazer, eu vou te chamar e tal, não sei o quê. Como outras pessoas visualizaram e tipo, cagaram. E tá tudo certo. Só que eu acho que assim, o que você fez foi sensacional. Como eu te falei sobre a minha família, eu sou um cara muito agregador. Então eu acho que o que a gente está fazendo aqui é bom para mim, é bom para você, é bom para as pessoas que estão assistindo, é bom para a Camille, vai ser bom para o nosso Instagram. E eu acho que isso cria uma rede de pessoas. Então, o meu público vai conhecer você, vai conhecer o seu trabalho, vai conhecer as outras pessoas que vieram aqui. Cria-se uma rede, e é dessa forma que eu penso. Pessoas precisam de pessoas, né? É isso, só que o mundo, eles não pensam assim. Várias outras pessoas eu convidei pelo Instagram e prontamente eu fui respondido. Professor Roque, que para mim é o cara da geopolítica mundial. A própria Solange veio aqui pelo Instagram, o pessoal da Rosana Vale, estamos alinhando a data, o pessoal da Audi Clays, várias outras pessoas, diversas pessoas. A gente conversou por rede social, porque na verdade a ideia aqui é contar histórias, criar conexões, porque, como você falou, ajuda a pessoa entrevistada, ajuda quem está entrevistando, mas de certa forma vai ajudar outras pessoas de conhecer aquela história. Essa questão, quando eu vi a matéria com o Gilberto Gil no domingo, lá no programa do Luciano Huck, eu falei, poxa, Ituaçu é uma cidade do lado da cidade do meu pai, conecta. Sim. Vitória da Conquista é dos parentes ali, conecta Salvador, onde então, para você tirar essa coisa do artista, que tudo é lindo, e mostrar que tem gente de verdade, a pessoa te viu um camarada da internet lá e tal, não, mas tem um Quinho aí que tem sentimento, que tem uma história. Cara, eu acho sensacional. Eu tenho muito problema, por exemplo, lá no programa Grit, para que as pessoas topem dar entrevista para mim. Por qual razão? Porque... você tem quantos seguidores no Instagram? Tem 44 mil seguidores. Mas tem gente que acha que isso não é bastante. Mas quantas views você tem no vídeo? 200. Não, obrigado. Você tem quantos inscritos no canal? 10 mil. Não, obrigado. E assim, e por um lado, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu acho isso tão vazio. A gente está aqui para trocar. A gente está aqui para agregar, a gente está aqui para somar um no conteúdo do outro. Né? Então, quando você me pergunta qual é o meu sonho é ser reconhecido como um apresentador, como um comunicador. Tem uma música daquele aqui que diz assim, eu quero ser famosa, ser uma grande artista, gravar comercial, ser capa de revista. É isso. Salvas as dadas circunstâncias. E eu acho que eu tenho conteúdo hoje para ser isso. Né? Só que eu preciso de quê? Divulgação, que as pessoas me conheçam, que as pessoas... Ontem, por exemplo, eu tomei um baita susto. Um amigo meu me mandou uma mensagem, não sei se você conhece o Juice Santos, em Santos, obviamente, que é um Instagram super influente das coisas de Santos e tal, nunca me deram bola. E aí ontem foi o dia do orgulho LGBTQIA+, e eles fizeram um post com pessoas da comunidade que são influentes na Baixada Santista. Tava eu lá. A primeira foto era minha. Quinho Fonte, produtor de elenco. Eu falei, gente, mas de onde saiu isso? E aí eu li com o que eu falei. Tem sempre alguém vendo. Eles têm 70 mil seguidores ali. E a minha foto está ali. Mas não pode só rotular para essa questão do... tem que entender todo o contexto da proposta do criador. Eu entendo que não é um rótulo, mas também é o que eu sou, também faz parte do que eu sou. E o que eu disse
um lugar de extrema visibilidade, que nunca me deram bola, talvez eles nem conheçam direito o meu trabalho, mas houve um link de acharem que eu seria uma pessoa bacana para colocar ali. E aquilo foi muito legal, porque eu não esperava, ninguém me perguntou, a gente pode colocar? Eles colocaram e veio uma galera conhecer o meu trabalho. Se você entra no meu Instagram, tem um monte de coisa que eu faço. Isso já é uma janela, já é uma visibilidade. Aquilo pode me render uma entrevista, aquilo pode me render um trabalho. E é isso que eu falo, esse exemplo que eu dei é a questão do agregar, do somar, do trazer. Mas, por outro lado, eu vou dizer para você que eu estou cansado. Sim, eu acho que eu venho batalhando, venho fazendo, venho batalhando, mas é tanta gente que diz assim, eu vou te ajudar. O que você faz é maravilhoso. Cara, que legal. Você entrevista tão bem. Eu vou te ajudar. E nunca acontece. Ou para no meio do caminho. Ou, então, eu posso te ajudar, mas aí, 5 mil primeiro mês, tá? Não sei o que, para te colocar no podcast. Eu falei, não tem essa disponibilidade, não é assim que funciona. Né? Então, assim, em resumo, ser um apresentador conhecido. As pessoas olham e falam, aquilo aqui, o Fonte que faz o programa tal, que está em tal lugar, que está fazendo um trabalho bacana, é isso. E assim, eu ainda não desisti, porque eu estou aqui. Né? Então, assim, estou com fé em Deus e continuo acreditando e continuo achando que não aconteceu ainda, porque vai acontecer uma coisa muito legal. Então, por isso que ainda não aconteceu. Mas, enfim, continuo sonhando e vamos ver o que dá. Eu num podcast aqui, eu falei com o Rafa Purtz e eu absorvo a inteligência das outras pessoas. Fora absorver a inteligência das outras pessoas, eu também absorvo as narrativas das outras pessoas. Uma alegria. Uma alegria? Um momento de alegria que você teve. Na vida? Um momento feliz. Na vida? Isso. Ixi, Maria, não achei que era tão difícil para responder essa pergunta. As perguntas que você faz. Toma aqui o Fonte. Uma alegria. Aí eu começando a chorar. Cara, eu acho que eu não consigo falar um só, mas eu vou chorar porque é verdade. Eu acho que todos os momentos que eu tive com a minha bisavó. Acho que hoje eu lembro e sinto uma falta absurda dela e não tem um momento que eu lembre que tenha sido ruim, sabe? Acho que ela me trouxe tanto amor, tanto cuidado, ela formou o ser humano que eu sou hoje, sabe? A dedicação que ela teve comigo na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta. Eu acho que eu tive um amor incondicional, sabe? Eu acho que aquilo é o amor incondicional. Então, quando você fala uma alegria, me vem ela na cabeça. Mas não me vem um momento, porque foram tantos momentos, sabe? A minha avó, ela dizia assim pra mim, ela falou, você vai ser famoso, ela falou pra mim. E eu nem transitava tanto no que eu faço hoje, sabe? Ela dizia assim, a minha avó, vou citar um momento que eu falei esses dias. Como eu falei pra você, quando eu era pequena na escola, eu dançava em todas as músicas que tinha no final do ano. E a minha avó achava o máximo. Ela comprava uma figurina de cada roupa. E eu tenho uma imagem, tipo, eu no palco assim, e ela embaixo, felizona, tirando foto. Ela tinha uma câmera naquela época, uma pesada de filme, preta e cinza. E ela tinha orgulho de dizer que eu era bisneto dela. Ela apontava para as pessoas, sabe? E eu acho que isso é uma coisa. Hoje eu tenho meu marido, por exemplo, que é uma pessoa que faz isso. Mas eu não tive isso depois. Quando eu realmente resolvi me assumir como sou artista, sou apresentador, vou trabalhar com isso, eu não tive ninguém nesse período que validasse aquilo, que comprasse, dissesse, olha meu filho, olha meu tio, olha meu amigo, olha para ele. Eu não tive isso. Então quando você fala uma alegria, eu lembro da minha avó, e esse momento especial que eu lembrei esses dias, estava conversando com um amigo, e eu comecei até a chorar inclusive, porque é isso.
É isso que a gente precisa na vida, de alguém que torça pela gente, que compre a nossa briga, que nos ame incondicionalmente. E ela, sem dúvida, mesmo não estando aqui já, ano que vem faz 10 anos que ela foi embora, eu tenho certeza que, de certa forma, tudo de bom que acontece na minha vida tem um dedinho dela ali. Ela deve falar, Deus, resolve essa vida desse menino, gente. Dá um negócio pra esse menino fazer, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor do Senhor, me ajuda com esse menino. Acaba com a pandemia. Entendeu? Acaba com a pandemia, esse menino precisa produzir, ele tá passando fome, gente. Dá pra esse menino, dá um programa pra esse menino. Tira Marcos Mion, bota aqui em fonte, vai ser sensacional. Então eu acho que é isso. Acho que a minha avó, onde ela esteja, enfim, ela tá torcendo. E uma tristeza. Porra, era pra chorar na tristeza, né? Uma tristeza, por mais que eu tenha dito no começo muita coisa, eu acho que uma tristeza é eu não ter a minha mãe próxima de mim. E não conseguir ter isso por uma questão de saúde emocional, sabe? Apesar de eu ter dito que eu não faço um movimento e tudo mais, é difícil isso, não ter como dividir as minhas conquistas com ela, por exemplo. Né? Então acho que uma tristeza, a primeira que me vem na cabeça, na verdade, eu acho que eu estou falando muito sem pensar, é isso, é de não ter esse contato, de não ter esse acesso, de não chamar para um café, de não poder almoçar, de não falar, olha, estou triste, preciso conversar, estou feliz, vamos comemorar, sabe? E é uma coisa que eu, enfim, trago para fora, mas talvez eu guarde numa caixinha lá dentro para conseguir viver de uma forma saudável. Eu entendi ao longo do tempo que a saúde emocional é muito importante. E como eu falei, eu tive depressão em 2010, e é uma coisa que depressão não acaba. Você aprende a viver com ela. Então tem dias que para mim são extremamente nebulosos, são cinzas, não condiz com a pessoa que você vê no Instagram, por exemplo. E tem dias que são muito bons. Então, esses dias ruins eu queria poder dividir com ela, talvez, essas coisas. Mas que eu fale, me doa, eu sou triste e tudo mais, não é uma coisa que eu mastigue durante o dia. Estou falando que você me perguntou e aí eu resolvi abrir aqui a caixinha e falar sobre isso. Que acho que é a tristeza nesse momento que mais dói. Né? Tem outras coisas, obviamente, mas eu ia falar da morte da minha avó, mas já falei da gente em vida. Mas acho que é isso. Mas assim, é uma tristeza que vamos vivendo, tá tudo certo. Então, isso não me impede de ser feliz, sabe? Acabou a pandemia, os trabalhos estão bombando. E como que tá aí? Parece que você fez uma série agora, recentemente, para alguns shoppings aqui da região, Dia dos Pais. Como que tá a agenda do Quinho, o cronograma de trabalho? A gente está trabalhando bastante, né? Eu meio que me divido em algumas coisas. Eu sou o produtor de elenco, sou o apresentador, sou o cara que... Eu não gosto muito do lance do influencer, a palavra influencer. Eu já falei isso uma vez. Isso acontece de forma natural, né? Mas assim, é que o influencer influencia alguém em alguma coisa. E eu acho que as pessoas acabam colocando os influencers em posições muito altas, né? Então eu não gosto muito disso, mas acaba sendo isso. Né? Então assim, eu tenho feito como influencer alguns trabalhos para algumas marcas, enfim, tem algumas coisas, amanhã sai uma nova, fiz uma semana passada, na semana que vem tem outra. Para o shopping, eu fiz, para o Litoral Brasa Shopping, eu fiz 2 ações. Eu fiz do Dia dos Pais, eu ficava num cenário no meio do shopping, vestido com roupão, com uma canção e tal, que eles estavam dando um brinde para as pessoas, e fiz do aniversário do Litoral Brasa Shopping, era uma caixa verde enorme, e tinha uma mãozinha que interagia com as pessoas e dava prêmios para essas pessoas. Eu era essa mãozinha. Né? Então foi muito legal, assim, porque as pessoas se emocionavam ganhando uma trufa. Né? Então, é legal porque você acabava tendo contato com as pessoas, você não sabia quem era aquela pessoa, nem o que ela estava vivendo ali. E uma trufa fazia uma diferença e eu fui a mãozinha que dei a trufa, sabe? Então eu faço um link maior que isso. A agência, graças a Deus, está funcionando muito bem, obrigado. A gente voltou aos trabalhos, a gente voltou a produzir, a gente voltou a ter quantidades bacanas de pessoas em set, né? Então tá dando para comprar as blusinhas, tá tranquilo. O Quinho ator, a gente não fez mais nada, assim, apesar de ter feito essa ação e tudo mais. Não fiz nenhum. Eu fiz um comercial recentemente, mas já saiu de veiculação inclusive. Mas eu vou fazer uma ação no Shopping Eldorado, em São Paulo.
faço a coco. Tá. Vamos fazer uma Eu aula lá. adoro água de coco. Adora? Sensacional. Eles Você toma muita água de coco? Nossa, demais, todo dia. Aí eles vão lançar um chocolate agora. E aí vão fazer uma ação, e aí a minha agência vai fazer e eu vou fazer junto com eles. Tem isso. Aí tem uma loja amanhã, outra loja semana que vem. E é isso. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Tá. E o camarada que tem lá o comércio, a empresa dele, ele consegue te contratar normal ou tem que contratar agência? Como que é? Não, eu contratei uma assessoria. A gente não está falando a mesma língua ainda. Então, eu não tenho muito esse negócio de isso eu não faço, aquilo eu não faço. Como eu te falei de novo, eu sou um cara muito agregador, então eu não tenho isso. Então, as pessoas entram em contato geralmente pelo Instagram, né, que é Quinho com K, fonte com temudo. Quinho com K? Quinho com K, fonte com temudo. Quinho fonte. Então já vamos deixar o endereço das redes aí, Camille. Quinho. Quinho, tá ali, já tá lá, Quinho com K. Camille maravilhosa. Fonte com temudo. E aí as pessoas entram em contato, eu preciso que você, por exemplo, amanhã eu vou divulgar uma loja, uma coleção nova que chegou nessa loja, então eu fui lá, fiz vídeo, fiz foto, a gente vai montar, amanhã vai ser postado, semana que vem eu vou divulgar um bar, então a gente vai lá, mostra o bar, semana passada eu fiz uma pizzaria, fiz uma clínica estética, tudo que eu acho que é bacana, eu acabo fazendo da minha forma. Então é uma forma animada, divertida, por exemplo, da pizzaria, eu fui fazer a pizza. Então mostra eu com o gorrinho, fazendo a pizza, mas simulando, né? Que a gente sabe que realmente é uma Aí é o Quinho da escola. Aí a gente faz a edição, na edição você acha que eu fiz aquela pizza maravilhosa ali, mas sabemos que não é. Olha o que essa bisavó aprontou, ó. Menino, a minha bisavó, ela permitiu que eu criasse muito. Então acho que ela apurou muito a criatividade. Né? Como eu te falei, eu brincava de ser apresentador. Minha avó me estimulava muito a desenhar, a pintar. Né? Eu não tinha grandes brinquedos, eu não brincava na rua, eu brincava na rua com 3 anos de idade. Então tudo que eu fazia era dentro do meu quarto. Então eu armava a tábua de passar, aí ela comprava aqueles livrinhos de colorir, eu colocava o livrinho, pegava um papel manteiga, fazia o desenho em cima, então eu tinha 3 vezes aquele desenho. E aquilo, pra mim, era maravilhoso. Então, eu acho que isso veio comigo, né? Hoje, 40 anos, eu acho que eu ainda tenho essa... Então, quando eu chego em algum lugar, eu falo, bom, a gente vai fazer o vídeo aqui, mas aí eu quero sair dessa forma, a gente vai fazendo, que nem eu fiz pro Litoral Plaza agora, o Dia do Geek. Então, eu tive a ideia de transformar um executivo num geek, num cara que gosta de videogame, de personagem e tal. Então a gente foi fazendo pelo shopping, então eu entro de terno, gravata, e no final eu tô vestido de Harry Potter. E ficou sensacional a ideia, não é porque eu fiz, tá gente? Mas assim, a criatividade que surge lá na hora de fazer, eu adoro. Mas isso acontece, porque eu não sou executivo, mas eu até por conta do meu jeitão aqui de meio Shrek, o cara quando é pai de menina, daí eu me vejo no final do dia cantando a musiquinha que a Cília adora. Não falamos do Bruno. Eu me encanto. A mocinha lá na frente começou a dar risada. Nossa, o senhor cantando essa música? Você tem idade pra cantar? Comigo já é o contrário. Quando as pessoas me veem, por exemplo, de executivo, quem é você? Quem é você, querido? É o contrário. Quando me vê muito formal, já vi, tem coisa errada ali, ó. Não é ele, não. O Instagram lá da agência, Quinho? A Instagram da agência é Grite, GRT Producões. Arroba Grite Producões. Porque no Instagram não tem acento, né? Tudo junto. E o canal do YouTube? O canal a gente está na Pump Fluxo de Ideias. Pump Fluxo de Ideias. Além do programa Grite, eles têm outros conteúdos lá, diversos. Tá. Mas o programa Grite é toda quarta-feira, hoje vai ao ar. Hoje não, né? Porque esse programa vai ao ar em outro dia. Toda quarta-feira, às 21h30. 21h30 solta o programa. A gente está fazendo uma linha entrevista, então toda semana tem um entrevistado. Tá. Né? A gente agora vai voltar a fazer no conteúdo, porque quando eu comecei a fazer, eu fiz uma dinâmica de programa mesmo. Então eu tinha um quadro de fofoca, eu tinha um quadro de humor, eu tinha um quadro de entrevista, tudo em 1 hora. Só que eu comecei a ter muito trabalho de produzir aquilo. Falei, não, vamos reduzir. Então o que eu posso fazer? Uma entrevista. Então eu chamo pessoas com conteúdo bacana, legal, e a gente faz 1 hora
de entrevista, enfim, a pessoa vai, se abre, chora, e é maravilhoso. Facebook também? Facebook é a mesma coisa, a gente tem a página da agência, que é a Grit Produções, e o meu, que é Quinho Fonte com K, Fonte com Temudo. E o camarada assim que nem eu, que é meio ogrinho, com 45 anos de idade, que às vezes não aprendeu a mexer naquele negócio de direct, aviãozinho, eu já estou aprendendo, mas às vezes aquele que sou eu há 6 meses atrás, que em 6 meses se pegar, começa a aprender um monte de coisinha. Tem o WhatsApp também para entrar em contato? Tem o meu WhatsApp, que é 13 98171 5544. 13 98171 5544. Acabei anotando ali. E aí esse WhatsApp ele serve para qualquer tipo de assunto. Seja sobre agência, seja sobre Instagram, seja ser ator. Às vezes eu deixo muito para pedir dicas de fotos para mandar, de como fazer e tudo mais. Então eu sou bem disponível, não tem isso não. Gostou do bate-papo? Gostei, foi leve, foi gostoso. Então agora você vai ter mais uma entrega conosco. Manda. Eu queria que você olhasse ali para aquela câmera, para a gente pegar o rostinho do ator, né, Camille? A câmera da verdade. Filtro, Camille, pelo amor de Deus. Por gentileza, deixa uma mensagem genuína do Quinho para a nossa audiência. Uma mensagem minha para as pessoas? Eu acho que eu vou dizer para que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês. Sim, por mais que ao redor as pessoas digam que vocês não são capazes de realizar, e se vocês sentem dentro do coração que o que vocês fazem é verdadeiro, é genuíno, é real e é o que vai fazer vocês felizes, não desistam. Por mais estranho que pareça, tá? Então continuem que uma hora eu garanto para vocês que vai dar certo. Eu estou desde pequeno sonhando em ser apresentador, eu estou com 40 anos e ainda não consegui chegar ao meu objetivo, mas eu não vou desistir porque eu tenho certeza que Deus e o universo, enfim, está preparando uma coisa muito sensacional para mim e com certeza para você que está assistindo. Show, show. Quinho, obrigado. Obrigado pela entrega. Obrigado pelo convite, pela abertura, pela parceria. Nada, eu acho que precisamos de pessoas que nem você, genuínas, autênticas, passar lá para cima, quando precisa volta para baixo, mas isso aí, é isso. Né? Obrigado. Obrigado a você, viu? Eu te agradeço. Sucesso pra gente. Então, antes de terminar, vamos pedir pro pessoal curtir o nosso canal, né, Camille? Se inscrever, compartilhar, deixar os comentários na plataforma, ativar o sininho. E também estamos em todas as plataformas de streaming também. Sim, beleza? Tchau, gente. Obrigado, gente. Boa tarde. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case, do caos.